Por que Davi não queria trazer o filho Absalão? Trazer de onde? Bom, a gente precisa rememorar. Vamos lembrar essa história que está em 2 Samuel, no capítulo 14. O Absalão era o segundo, digamos assim, na hierarquia para assumir o reino. O filho mais velho, Aminon, por ser mais velho, em princípio teria o direito. Embora nada diga que ele seria o rei, mesmo porque Davi nunca mencionou aspecto nenhum referente a isto, mas era uma expectativa. O Aminon era o mais velho e o Absalão era o segundo. E Davi seguia reinando, aparentemente nem ligando para isto. Mas acontece que Davi errou, pecou com a Batseba e depois de algum tempo ele se casou com ela, quando ela já estava viúva, depois de Davi ter mandado matar o marido dela. Davi se casou com ela e, como um prêmio de consolação, um ato de graça de Deus que ajuda a mostrar que a misericórdia suplanta o juízo, Deus escolheu o filho exatamente da Batseba, não aquele do pecado, mas o novo filho gerado da Batseba com Davi, para ser o rei no lugar de Davi. Só que ele era muito mais novo do que os outros irmãos mais velhos. A briga continuava entre os irmãos mais velhos. O Absalão espertamente aproveitou um deslize do Aminon, que era o mais velho, para matá-lo. O Aminon tinha forçado a Tamar. Eu creio que Deus, na soberania dele, estava permitindo tudo isto, já sabendo o que aconteceria. Por exemplo, por que o Aminon mais velho iria forçar exatamente a irmã irmã por parte de mãe também, do Absalão, que era o segundo, mas forçou, estragou, acabou com a vida da Tamar, que era uma moça bonita, etc, etc, mas que a partir dali nem deve ter se casado. O Absalão tocaiou o Aminon até matá-lo. Quando matou, fugiu, para não ser punido nem castigado. E fugiu. Ficou lá 2, 3 anos, um tempo longe, esperando a poeira abaixar. Depois ele quis voltar, mas o Davi não fez força para isso. Davi não quis que ele voltasse. E entramos então neste capítulo 14 de 2 Samuel, que relata isto. O Absalão começou a agir e fazendo amizade com seu primo Joabe, que era comandante do exército e que tinha acesso direto a Davi, para pedir ao Joabe que intercedesse por ele junto ao rei Davi, para que ele voltasse. E, por fim, o Absalão voltou. E voltou para fazer maldade em Israel. E não foi nada bom, mas tudo com a permissão de Deus, para poder limpar e purificar o reino daquelas pessoas interesseiras. Eu creio que a história das denominações cristãs é uma história cheia de corrupção, ganância, vaidade, fofoca, e a institucionalização da religião, que eu critico muito, foi um golpe de Satanás. A igreja deixou de ser um poder, uma influência, uma família, para ser uma empresa e uma política, e assim gerar cargos, salários, interesses, poder político, disputa por cargos. As denominações têm histórias muito tristes nessa direção. E por causa de cargos, irmãos têm se levantado contra outros, líderes têm destruído a reputação de outros por causa de interesses nas denominações, disputa por cargos. Isso é muito triste, mas isso acontecia na família de Davi. A família de Davi não era exemplo nenhum de coisa boa e, no entanto, Davi seguia reinando dependendo da graça de Deus. E o Senhor permitiu então que o Absalão matasse
o Aminon, e depois fugisse, mas depois quisesse voltar, e quando voltou, fizesse um estrago em Israel. Mas eu quero focalizar aqui no argumento da volta. O Absalão, ao invés de orar a Deus e pedir a Deus graça e depois ir confessar o erro ao Davi, fazer o que humildemente ele devia fazer, ele foi com esperteza, com subterfúgios, e então entabulou conversas com o Joabe, que era primo dele, para Joabe interceder junto a Davi. O Joabe foi a Davi, mas não queria ir diretamente, então arranjou uma mulher que sabia chorar. A gente precisa tomar cuidado com as mulheres que sabem chorar. Você já viu isso? Faz aquela cara de coitadinha, bota lágrimas para fora, se emociona, fica tão quebrantada, a gente fica com a pena danada e às vezes aquilo não é muito sincero. Alguém diz que a gente não se deve deixar levar pela aparência de emoções, porque nada chora mais abundantemente do que um bloco de gelo. O gelo é frio. As lágrimas não são necessariamente prova de um coração ardente, quente, que ama o Senhor. Não, muitas vezes lágrimas de crocodilo, lágrimas de Satanás. A gente precisa tomar muito cuidado. Aquela mulher veio e chorando, emocionado, contou o caso dela, que um filho queria matar o outro, matou, e o filho vivo, a parentela queria matar o filho vivo. Aí ela foi interceder: olha, o rei, se matarem o meu filho vivo, eu vou ficar sem filhos, vão apagar a única chama que eu tenho. E o rei se condoeu com aquela palavra, e ela disse: ó rei, por que o senhor fala isso e não pratica? Porque o senhor não quer trazer seu filho. O tempo já passou e o senhor vai dar uma boa demonstração de amor, de coração aberto. Então, o senhor não quer trazer seu filho. O rei Davi pensou e mandou trazer o filho. Foi uma péssima decisão. Mas, de qualquer forma, tudo já estava errado ali. Agora, vamos analisar essa história. Por que Davi não quis trazer o Absalão? Porque Davi não estava seguro da sinceridade do Absalão, porque Davi estava confuso com seu próprio pensamento. O que eu faço agora? Meu filho errou, eu bato nele, repreendo, boto para fora de casa, eu deixo meu filho de lado, eu me aparto do meu filho, mas ele é meu filho. É uma situação delicada. Quando um pai vê o filho cometendo um crime, é uma situação dolorosa. O que o pai vai fazer? Vai se desligar do filho, vai repreender o filho, entregar o filho para a polícia? O que um pai vai fazer quando vê um filho no crime? É uma situação terrível. Foi mais ou menos assim que o Davi se sentiu por causa do Absalão. Erro dele, Davi. O Absalão estava apenas refletindo um erro de Davi. A consciência de Davi estava culpada e por causa disso ele cedeu. Recebeu o Absalão de qualquer jeito. Ele teria que ter uma conversa clara, ver se o Absalão estava disposto a se arrepender, a acertar a vida. Nós temos que cultivar na igreja, todos os cristãos, um sentimento de perdão. Mas isso não significa bobeira. A gente não vai perdoar e fazer vista grossa para tudo e todos que querem fazer o que quiserem. A gente tem que ser sábio. Uma pessoa cometeu erro, a gente diz: olha, eu quero te perdoar, só tem um detalhe, você vai e não peque mais. Acerte sua vida agora com Deus para não repetir essa história, senão você vai estar brincando com Deus e dando mau exemplo e prejudicando a igreja toda. Então, tome cuidado. Pode ser líder, pode ser crente velho, pode ser quem for, precisa passar pela porta da confissão pública do erro e consertar a vida dali por diante. O Davi tinha que ter feito isso e não fez. Nós erramos muito como líderes quando nós recebemos pessoas na igreja de qualquer jeito. Vem cheia de carrapicho, cheia de erros, de vício, de malícia, com a vida toda atrapalhada, a gente recebe na igreja de qualquer jeito. Vai ser problema, na certa. A gente deveria dizer: olha, eu tenho um coração aberto, Deus é misericordioso, mas você vai se consertar. O que você andou fazendo de errado,
não vai repetir mais. E você vai confessar de público para a igreja o que você fez, para você poder estar sendo ajudado em viver uma vida nova. Você está entendendo? Aquele exemplo de Davi nos ensina que Davi ficou enrolado e posteriormente aquilo veio trazer um problemaço para ele, porque a acusação na consciência de Davi, o sentimento de culpa era tão forte que Davi não soube o que fazer. Mas não deveria ter recebido Absalão de qualquer jeito. Deveria ter recebido Absalão, sim, mas arrependido, confessado publicamente o erro dele e observado para caminhar uma nova fase na vida. Nós temos que ter amor aos filhos, mas não vista grossa para o erro dos filhos. Nós não temos que aprovar, apoiar, nem passar a mão na cabeça de erro dos filhos. Sejam filhos na fé, nós não podemos proteger o erro. Temos que ter o coração aberto para receber todas as pessoas, mas não de qualquer jeito. Você entende? No céu entram pecadores arrependidos, não continuando em pecado. E a igreja não é lugar para ninguém continuar em pecado. A gente tem que ter o coração aberto, pode ser o erro que for, o pecado mais cabeludo que for, nós temos que abrir o coração e perdoar, mas ajudar a pessoa a não continuar no erro. E a pessoa, ao voltar, tem que reconhecer o erro e confessar publicamente aquilo ali. Não pode ser de qualquer jeito. Tem muito líder atrapalhando a obra de Deus. Quando a gente faz vista grossa para o erro das pessoas, a gente está se condenando e fazendo a igreja estar mal diante do Senhor. Entenda essa situação para você fazer o que lhe diz respeito. Se é um filho seu errando, não passe a mão na cabeça dele, porque Deus é santo. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã.